Oi, meus queridos. Eu vou gravar esse vídeo para ajudar vocês a responder as questões da apostila Aprender Sempre. Vou comentar cada uma das questões, já direcionando vocês para uma resposta. Eu vou explicando, mas de maneira muito sucinta, de maneira breve, senão o vídeo fica muito longo, fica pesado e eu não consigo enviar. Tá? Então, já peço desculpas por isso. Não será uma explicação aqui da maneira como ela é dada na sala de aula, infelizmente. Mas tenho certeza que vai ajudar vocês, vai ajudar essa intenção, que vocês continuem aprendendo nesse período. Aqueles que já fizeram, já enviaram, não precisa se preocupar. Só atentem para fazer as correções necessárias. Mas eu não estou avaliando vocês pelo número de acerto, e sim pelo empenho nas atividades, pela entrega, né, pelo compromisso aí de fazer e entregar as atividades, tá bom? Então, vamos lá. A questão número 1, vocês têm dois textos para ler, o encontro e o vizinho. Aí depois, na questão 2, vocês precisam preencher esse quadro. Já tem um exemplo ali, o texto 1, o encontro, já foi utilizado como exemplo. Agora vocês precisam fazer o mesmo que foi feito com o texto 1, no texto 2, o vizinho. Então, personagem. O vizinho, é o vizinho, o personagem. O narrador está em primeira pessoa, é um narrador que participa dos acontecimentos. Ele não é só observador. O tempo. A história se passa em vários dias, né? Se estende no tempo aí, não, ela tem uma duração longa. E o espaço é a janela. A história se passa numa janela. Questão 3, temos 3 mini contos aqui, achei muito interessante. E depois pede para vocês fazerem, então, um mini conto, usando aqui 140 caracteres, ou seja, 140 quadrinhos desses aqui. Aqui não há muito o que explicar, é a criatividade e a imaginação de cada um. Então, vamos para a questão 5. A questão 5, ela vai fazer referência a essa letra de música que está aí para vocês, né? Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, uma música muito conhecida. A questão diz assim: tomando a letra da canção, que é uma poesia, como uma espécie de narrativa, é correto afirmar que o narrador é a letra C, tá? É um narrador onisciente, porque conta a história de Eduardo e Mônica fazendo comentários pessoais do casal. Quando voltarmos para a sala de aula, eu explico melhor para vocês o que é um narrador onisciente. Questão 5.2. Analisando os personagens da canção, temos. Esta é uma questão bem fácil, né? Letra A, Mônica e Eduardo são protagonistas. Protagonistas são os personagens principais. É quase 2, eu vou me ferrar. Essa frase foi dita por quem? Não pode ter preguiça, tem que voltar lá no texto e ver certinho quem disse a frase. Aqui eu já vou adiantando, mas é importante que vocês aprendam sempre a voltar no texto para buscar informação. A letra B é dita por Eduardo. 5.4. Sobre o tempo e o espaço descrito. O tempo aqui, ele é cronológico, ele é linear. Ele não é um tempo psicológico. E o espaço é urbano, a história não se passa no campo, né? Se passa na cidade. Sobre tempo psicológico e cronológico, nós retomaremos isso também em sala de aula, para quem tiver dúvida. Mas isso daqui é um conteúdo de 6º ano, então espero que vocês ainda lembrem. Observe a foto. Nós temos a foto, temos uma legenda. Eu não vou ler, para não demorar. Vou nas questões. O poeta Braulio Bessa tatuou 2 estrofes do poema Sou Cabra da Peste, do poeta Patativa do Assaré. Por que Braulio Bessa tatuou esses versos? Pessoal, se ele tatuou esses versos, é porque os versos o representam, ele se identifica, ele gosta. Tem a ver aí com uma personalidade, com o ser humano que ele é, da origem dele e tudo mais. A questão 8... e a 9 é pessoal, né? Ela pede para vocês aí falar se tem algum poema ou alguma canção, alguma música a qual vocês se identificam e gostam. Eu, por exemplo, tenho um poema que gosto muito,
do Fernando Pessoa, que diz assim: tudo vale a pena se a alma não é pequena, tá? Então, na 8 e na 9 para vocês fazerem isso. Muito bem. A questão 10, ela vai falar sobre a variação linguística. Vocês sabem que dentro do nosso país existem maneiras diferentes para se referir ao mesmo objeto, ao mesmo ser ou ao mesmo objeto. Tem um exemplo aqui, por exemplo, da mandioca. Dependendo da região do país, ela é conhecida como macaxeira, como aipim. Outro exemplo aqui também é da abóbora. Em alguns lugares é conhecida como jerimum. Nós já falamos isso em sala de aula também, né? Em alguns lugares, no Rio Grande do Sul, por exemplo, chamam menino de guri. E no Paraná chamam de piá. Então, são variações que existem na nossa língua, dentro do nosso próprio país. E também existe variação na língua, embora seja a língua portuguesa que nós falamos no Brasil, e essa língua também, língua portuguesa, o português seja falado no Portugal, existem algumas diferenças. E aqui vocês têm que colocar. Eu vou já falar as respostas, eu também precisei pesquisar, porque eu não conheço o português de Portugal, assim, eu conheço algumas palavras só, mas só para vocês entenderem, rapariga, aqui no nosso país, quando chama uma mulher de rapariga, é algo ofensivo, tem uma conotação negativa. Em Portugal, não, rapariga é só moça, não é nada ofensivo. E aqui também, nessa lista aqui, da apostila de vocês, tem cueca. Cueca, para nós, é uma vestimenta íntima masculina. Portugal, não. Cueca é calcinha. Mas para não ficar explicando uma por uma, e o que demoraria muito, então eu vou falar a sequência, a numeração, tá? 8, 3, 12, 2, 5, 7, 1, 6, 4, 9, 11, 10, 15, 13, 14, 16 e 17. Então, essa é a relação correta aí. Depois, continuando, questão número 11, vocês têm uma manchete de jornal de 1909, que vocês têm que analisar o seguinte. Na manchete aparecem algumas palavras usadas no século XIX, grífias. Então, destaca ali que palavras que vocês acham que são do século XIX, que no século XXI nós não usamos mais dessa maneira, elas sofreram mudanças. Eu acho ali que está bem explícito, né? Abismo com Y e também a palavra dous. Hoje nós falamos dois. E antes ali da manchete também tinha exemplos de farmácia com PH, vosmecê. São palavras que sofreram mudanças. Então tá bem fácil. Questão 13. Como nós chamamos aquelas pessoas que são conhecidas? Ei, você mesmo. Uma das formas de ilustrar a mudança histórica de algumas palavras sofrem apresentando a evolução do pronome você. Então, era vossa mercê, depois ficou vossa mercê, vossum ser, você. E hoje, quando estamos usando a linguagem informal, nós abreviamos também. Quando estamos falando, por exemplo, nós falamos se, só o C e o E. Se vai aonde? Isso é linguagem informal, tá? E quando estamos escrevendo também numa situação informal, a gente também abrevia, coloca só o V e o C. Então, são mutações que a palavra você sofreu aí ao longo do tempo. A 14 tem uma sequência aqui para vocês analisarem e depois as perguntas. 15. A personagem está tentando abrir a porta e não consegue. Observe a placa afixada na porta. A que língua pertence a placa push? O que ela significa? Pessoal, ela pertence ao inglês e ela significa empurre. Por que o personagem não consegue abrir a porta? Porque ele está puxando. E não é para puxar, é para empurrar. Por que o personagem faz confusão com a palavra push? Provavelmente porque ela lembra a nossa palavra em português puxe, do sentido de puxar. O personagem sabe que a palavra puxe não pertence à língua portuguesa, por quê?
ele não sabe, porque se ele soubesse, ele estaria empurrando, porque push, dessa maneira, em inglês, ela não tem o sentido de puxar, ela tem o sentido de empurrar. Ela se parece com a nossa palavra push, né, com P-U-X-E, mas não é esse o sentido dela. Em nosso país, é comum irmos ao shopping e encontrarmos lojas com cartazes e faixas com inscrições como sale off, para indicar liquidação. Aqui está perguntando o que vocês acham do uso de palavras estrangeiras no nosso idioma. É correto empregarmos termos de outras palavras quando não há necessidade? Vocês têm que pensar assim, por que nós vamos trocar o nosso idioma, a nossa língua, por outra? Trocar uma palavra em português por uma palavra em inglês. Por quê? Porque ela é melhor? Ela é mais chique, é mais elegante? É uma questão aqui também pessoal. Mas não faz muito sentido, né? Nós temos que valorizar a nossa cultura. E a língua faz parte da nossa cultura. Nós não vamos lá nos Estados Unidos encontrar lojas escrevendo liquidação em português. Então, por que aqui fazemos isso? Em vez de escrever liquidação, as lojas escolhem essas palavras ali. A gente encontra muito em loja de shopping, né? Parece que quer agregar, assim, uma questão de ser melhor, de mais elegância, de ser mais chique. Eu não acho adequado. Acho que devemos usar as palavras no nosso idioma. Isso é uma questão de valorização, de identidade e de cultura. Mas vocês expressem a opinião de vocês. 18. Leia os versos do poeta Carlos Drummond de Andrade. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Nos versos encontramos a variação, é uma variação histórica, tá? Não é geográfica, nem de situação, nem de região. Hoje não se chama mais moças mademoiselle, né? Porque isso daí ficou no passado, a língua, ela sofre mudanças. 19. Brasil, Portugal, Angola e Moçambique, esses e outros 5 países têm em comum a língua portuguesa, porque assim como nós, esses países também foram colônias de Portugal. Os portugueses eram grandes colonizadores, né? Grandes navegadores e chegaram aí em alguns países levando sua cultura, sua língua. A próxima questão, então, nós temos a questão 20, nós temos um textinho ali que eu também não vou ler, já vou direto para a pergunta. Considerando a linguagem usada no diálogo, assinale a alternativa correta. Pessoal, essa linguagem ali apresenta estrangeirismos, tá? Esta é a correta. Tem a palavra boy, que vocês sabem, né? Que é inglês, que é menino, e outras. Tá bem fácil também, tá bem explícito ali. Fácil de identificar. Questão 21. Questão 21 é um texto, somente leitura, prestar atenção. Depois tem toda uma explicação sobre pronomes relativos. Agora eu tenho que ser muito sucinta. Eu vou corrigir com vocês as questões, indicando as respostas e vou pedir para que não se preocupem. Esse daqui é um conteúdo que eu vou retomar com vocês em sala de aula, tá? Fica difícil explicar por aqui e também muitos alunos não estão acompanhando pelo WhatsApp as atividades. Então eu vou retomar com muita calma e aprofundar aqui com vocês. Então, por hora, eu vou dizer que os pronomes relativos são palavras que nós usamos, que elas retomam uma palavra que já foi escrita ou que já foi dita. Então, elas sempre fazem referência a uma palavra que veio antes. Tem qual, cuja, quais. O mais usado é o que. Só que tem que tomar muito cuidado, porque o que nem sempre ele é pronome relativo. Às vezes ele tem outra função. As palavras, elas podem ter funções diferentes. Por exemplo, a palavra para, ela pode ser uma preposição, entregue para sua mãe essa flor. Preposição. Ou ela pode ser um verbo. O menino para de escrever toda vez que fica nervoso. Perceberam? Então, a palavra para, ela tem função diferente aqui. Ela pertence a uma classe gramatical diferente. Uma é verbo e no outro é só uma preposição. O mesmo acontece com o que.
Então, às vezes ele é um pronome relativo e às vezes ele tem outra função que eu nem vou agora falar para não confundir vocês. Uma sugestão, uma dica para saber quando ele é pronome relativo é sempre vocês substituir pela palavra o qual, ou então a palavra a qual. Se nessa troca fazer sentido, então ali o que tem função de pronome relativo. Se na troca ficar estranho e não fazer sentido nenhum, então o que ali não é pronome relativo. Então vamos agora para os exercícios que talvez fica mais fácil de entender. Na questão 23, sublinhe o que com função de pronome relativo nesse trecho da resenha. A polícia descobre que se trata de um rapaz de família rica do leste americano que largou tudo. Olha só, qual desses que? Eu tenho 2 que aqui nessa frase. Qual deles é pronome relativo? Eu vou fazer a troca para vocês verem como funciona. A polícia descobre o qual se trata de um rapaz de família rica do leste americano que largou tudo. Aqui não fez sentido. Quando eu troquei, ficou confuso. Então, eu vou fazer a troca pelo o qual lá no segundo que. A polícia descobre que se trata de um rapaz de família rica do leste americano, o qual largou tudo. Perceberam que agora fez diferença? Então, esse que largou tudo é um pronome relativo. Questão 24. Na oração. Na oração que... Sabe, pessoal, eu tô percebendo que esse vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou encerrar... Desculpem aqui, tá? Eu vou encerrar e gravar outro. Porque eu tô com medo de não conseguir enviar. Então, o próximo vídeo é continuação da correção dessas atividades, tá bom?